Vamos lá, vamos precisar dos seguintes materiais: tesoura, eu tenho uma para feltro, uma para papel e uma para tecido. Caneta fantasminha, que apaga com o calor do ferro, mas caso você não tenha, pode ser essa comum, essa caneta de pontinha um pouco mais fina. Um pincel, e caso você não tenha, também não fique preocupado, a gente pode fazer de outra forma. Botão, um lacinho de fita, grampinhos ou alfinetes, o que você tiver, linha de costura e agulha. Eu gosto de usar a agulha número 7, feltro estampado, o tecido na sua estampa, feltro verde, elástico, lápis de colorir, folha de papel A4. O link com o molde da cenoura vai ficar aqui na descrição do vídeo. A única coisa que eu fiz foi reduzir esse molde para 40%. Cola de silicone fria, termolina, cola quente, régua. Vamos precisar também do feltro laranja para recortar a cenourinha. Vamos começar riscando o tecido no avesso à medida de 20 centímetros por 30 centímetros. Eu usei aqui a caneta fantasminha porque ela apaga com o calor do ferro, mas caso você não tenha, pode riscar com a caneta comum. Só tem que tomar cuidado para retirar todo o excesso de caneta na hora do recorte. Em seguida, nós vamos aplicar a termolina leitosa em todo o risco. Isso vai ajudar com que o tecido não desfie na hora da costura. O importante é você passar a termolina e esperar secar bem antes de cortar. Em seguida, recorte um feltro no mesmo tamanho do tecido, 20 por 30. O feltro eu também risquei com a caneta fantasminha e borrou um pouquinho do lado. Eu vou mostrar para vocês como ela some. Aqui eu vou usar o calorzinho da pistola de cola quente mesmo, só para exemplificar. Ó, é uma canetinha muito prática. Agora vamos fazer o primeiro bolsinho. Ele ficou com a medida de 10 por 12. Para chegar a essa medida, usei a própria caixinha do lápis, fiz o risco e depois eu acrescentei uma pequena margem de aproximadamente 3 a 4 milímetros. Agora é só recortar e apagar a caneta com calor da pistola de cola quente ou do ferro. Caso você não tenha caneta fantasminha, faça essa marcação bem levinha com um lápis. Para fazer o segundo bolsinho, que ficou com a medida de 11 por 11,5, eu usei uma folha de papel A4 cortada ao meio e depois dobrada, que é a medida do livrinho que eu vou usar. E aí fiz da mesma forma que eu fiz com a caixinha de lápis. Uma dica: se você for usar a pistola de cola quente para apagar a caneta, certifique-se de que o bico estará sempre limpo, pois a cola pode manchar a sua peça. Para posicionar os bolsinhos certinhos, dobre a base maior de feltro ao meio, faça uma pequena marcação e só então você coloca os bolsinhos na posição correta. Para fixar esses bolsinhos na base, eu vou usar a linha de costura laranja. Eu gosto de trabalhar assim, pegar as duas perninhas da linha para deixar uma argolinha na ponta e depois passar essas duas perninhas juntas lá na casinha da agulha, porque aí eu não tenho que fazer o nozinho na hora de começar a costura. Antes de aplicar os bolsinhos na base, eu recortei uma tira de feltro estampado, fiz uma ondulação com a própria tesoura e colei na parte de cima do bolsinho. Eu usei a cola de silicone fria. Pronto, agora sim vamos preparar os bolsinhos para aplicação. Primeiro eu prendo esses bolsinhos na base usando ou grampinhos ou alfinete, o que você tiver aí à disposição. Isso é importante para que eles fiquem no lugar na hora da costura. Para aplicar esse bolsinho, eu vou fazer o pontinho palito, que é um ponto bem simples e fica bem bonito.
Aqui eu optei por usar a linha laranja justamente para dar um destaque, foi proposital, mas se você preferir pode usar uma linha na cor do feltro. Eu achei que esse laranja deu uma vida na peça, ficou bem bonito depois de pronto. Continue a costura nas laterais e na parte de baixo do bolsinho e faça o mesmo processo do outro lado. O avesso da peça ficará assim e a frente com esses pontinhos retinhos. Agora vamos posicionar o tecido junto na parte de feltro. Esse primeiro posicionamento vai ser apenas para a gente colocar o botão, então não se preocupe em colocar tão certinho. Dobre sua peça ao meio para que ela fique na posição correta e em seguida nós vamos posicionar o botão. Aqui eu coloquei mais ou menos ali no meio, uma posição que eu achei que era legal. E nós vamos aplicar esse botão com uma linha de costura normal e essa aplicação será feita somente no tecido, nós não vamos aplicar no feltro. Agora acerte o tecido novamente junto com o feltro, para que nós possamos colocar agora o elástico do outro lado da peça. A medida desse elástico é de aproximadamente 14 centímetros. Dobre a peça ao meio novamente e encaixe o elástico no botão. Em seguida, vire a peça e cole a ponta do elástico entre o tecido e o feltro. Para reforçar a colagem do elástico, nós vamos utilizar um retalhinho de feltro e a cola quente. Agora sim, nós vamos alinhar bem certinho o feltro e o tecido, alfinetar ou colocar os grampinhos em volta e vamos fazer o ponto caseado em toda a volta da peça para poder finalizar. Nossa base está pronta. Agora vamos fazer a aplicação da nossa cenourinha, que é bem simples de fazer. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do molde e o link de como eu fiz para reduzir esse molde para esse tamanho, ok? Porque o tamanho natural dele é maior e eu reduzi para poder fazer essa peça. Nós vamos aplicar a parte detalhada da cenoura sobre a parte inteira. Nós vamos utilizar a cola de silicone fria e as folhinhas da mesma forma. Nós vamos montar uma sobre a outra, colando com a cola de silicone fria. Agora nós vamos utilizar a cola quente para juntar a folhinha na cenoura e também para colar o detalhe de lacinho na cenourinha. Colar a cenourinha no bolsinho, utilize a cola quente, ela é mais segura. Para fazer o livrinho, a capinha eu usei uma folha de papel A4 cortada ao meio e depois eu dobrei essa folha. Eu escrevi esse Feliz Páscoa à caneta mesmo, eu usei uma caneta de ponta bem fininha, mas você pode imprimir se você quiser. Para a parte de dentro, eu usei uma folha de papel A4 e imprimi 4 desenhos nessa mesma folha. Depois eu dobrei e recortei. Daí nós ficaremos com 4 páginas.
Agora é só encaixar as páginas na capinha, daí você pode grampear ou fazer como eu fiz aqui. Eu utilizei linha e agulha mesmo, que era o que eu tinha aqui à disposição, que também fica bem bonitinho. Agora, com o livrinho pronto, é só montar o kit. Encaixe o livrinho no bolsinho e os lápis no outro bolsinho. É uma ótima opção de presente, você pode dar na Páscoa, você pode dar em Dia das Crianças e é bem legal, as crianças adoram esses kits de pintura. Lembrando que eu não estruturei a base, mas você pode estruturar usando EVA ou manta na parte de dentro. Espero que vocês gostem.